cheiro é esse? Vocês estão sentindo esse cheiro? Como que você lida com cheiros? Isso mesmo. Como que você lida com cheiros, odores? Confesso a vocês que eu tenho dificuldade em ficar em ambientes com cheiros desagradáveis. Não lembro se a Priscila ela vai se recordar desse fato. Nós não namorávamos ainda, fazíamos parte da mesma juventude e depois de uma atividade que tivemos na casa de um irmão, resolvemos comer pizza numa pizzaria. Quando nós entramos, aquela turma, pizzaria vazia, o pessoal que trabalhava abriu um sorriso para a gente. Aí eu sentei lá com a minha turma, começamos a arrumar as mesas, em torno de quase 30 jovens. De repente eu fiquei perto de um lugar, veio um cheiro tão desagradável que eu peguei o pessoal e falei, vamos embora. E aquele semblante que nós recebemos de um sorriso largo virou para uma cara de espanto e de raiva. Eu tenho dificuldade em ficar em ambientes com odores desagradáveis. Antes de namorar minha esposa, eu notava que, além de linda, ela era muito cheirosa. Um cheiro muito agradável. E eu não me continha, então eu virava para ela e falava, você está muito cheirosa hoje. Na palavra de Deus, há a expressão aroma suave, cheiro agradável a Deus, que está associado a ofertas, sacrifícios que eram queimados no altar. Era agradável para Deus quando aquilo era realizado da forma que Deus intentou. Aquela fumaça que queimava subia aos céus, exalando um cheiro, não de fato um cheiro agradável, mas se tornava agradável a Deus, porque ali a ira de Deus estava sendo aplacada. 2 textos no Antigo Testamento. Gênesis 8, 20 a 21 diz assim. Depois do dilúvio, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. Levítico 1, 9. E o sacerdote queimará tudo isso no altar, todos aqueles animais que foram imolados para essa finalidade. E o holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Esse tipo de oferta, o holocausto, ele apontava para a maior das ofertas, a maior das dedicações, o maior dos sacrifícios, que foi o do Senhor Jesus. Jesus, que é o Cordeiro que foi imolado, como vimos domingo passado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Efésios capítulo 5, os 2 primeiros versículos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Reunidos nesta manhã, neste local, consagrado ao Senhor para adoração, certamente perante Deus há vários tipos de odores, de perfumes que chegam às suas narinas. A pergunta que fica é: que tipo de aroma estamos dedicando ao Senhor nesta manhã? Que tipo de aroma estamos exalando nessa manhã, neste culto de adoração ao Senhor? Certa vez, num ambiente de celebração ao Senhor Jesus, o próprio Deus contemplou diversos tipos de odores que exalavam na sua presença. Mas nem todos odores chegaram às suas narinas de um modo suave e agradável. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 11.
Evangelho do apóstolo João, capítulo 12, de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Bendito Senhor, a tua palavra foi lida e nós carecemos da luz poderosa, esclarecedora, penetrante do Espírito Santo. Abra nossos corações, Senhor, para crer. Abra, Senhor, nossos ouvidos para ouvir. Abra os nossos olhos para ver a beleza de Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. O tema dessa manhã é aromas da alma. Aromas da alma. João capítulo 12, versículo 1, começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. Essa informação ela é muito importante, pois ela nos situa aonde está acontecendo, o momento que está acontecendo, antes da Páscoa. Capítulo 12. Lembrando que o Evangelho de João tem 21 capítulos. E aqui é uma divisão no capítulo 12, porque vai narrar a última semana do Senhor. Dos capítulos 12 até o capítulo 21, vai tratar a respeito de despedidas, declarações íntimas, orações, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor. Essa última semana de Jesus começa com um jantar em celebração a Jesus pela ressurreição de Lázaro. João faz questão de nos narrar alguns detalhes que nos permitem visualizar as ações principais dos personagens. João 12, 1 a 2a, diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Então foi feito um jantar em celebração ao Senhor Jesus por aquilo que ele realizou em Lázaro, o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Um texto paralelo a este daqui é de Marcos, capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Então, quem preparou esse jantar, quem preparou essa celebração a Jesus, foram Marta, Maria, Lázaro, na casa de Simão, conhecido ali em Betânia como Simão leproso.
mas não mais leproso, certamente alguém que foi curado por Jesus, e na hora de fazer a celebração, ele ofereceu a sua casa, ele colocou tudo à disposição para receber o mestre na sua casa e assim celebrar uma grande festa ao Senhor. Simão, um homem grato, desprendido, benevolente, generoso, abre a porta da sua casa e dedica uma celebração ao Senhor. A celebração, a ressurreição e a vida, que é o Senhor Jesus. Aromas de vida. E o aroma de Simão aqui é o aroma da generosidade. Naquele ambiente, o aroma exalado por Simão é a da generosidade. João 12, versículo 2, começa da seguinte maneira: Marta servia. Desta vez, diferente de Lucas 10, Marta servia de uma maneira graciosa. Ela não foi repreendida pelo Senhor, porque o Senhor, ele conhece o coração de cada um. De cada um. Em Lucas 10, ela foi repreendida pelo Senhor quando ela fala: Senhor, vai deixar minha irmã aí sentada aos seus pés? Pede para ela me ajudar, eu estou muito ocupada. E Jesus fala: Marta, Marta, se preocupa com tantas coisas, a sua irmã escolheu a melhor parte. Mas ali ela continua, ela serve em gratidão ao Senhor, mas serve de uma maneira diferente, com o seu coração no lugar certo. E ela faz dedicada, como ela sempre foi, e o aroma de Marta nesta celebração é o aroma da dedicação. É uma mulher dedicada, é uma mulher resoluta, com o coração no lugar, servindo ao Senhor e exalando um cheiro, um aroma que é agradável ao Senhor. O versículo 2 continua dizendo que Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, com Jesus. Pessoal, Lázaro voltou dos mortos. E é admirável a postura de Lázaro. Ele é recatado, ele é quieto, ele é silencioso à mesa, porque ele está ao lado do seu amigo. Ele está ao lado do seu Senhor e do seu Salvador. Ele foi trazido da morte depois de 4 dias. Um milagre extraordinário, mas ele não abre a boca. Ele apenas se deleita da presença de Cristo. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês antes de eu tecer um comentário. Para Deus tudo é possível. Eu conheço uma pessoa que foi milagrosamente curada. Na época foi dado para ela poucos meses de vida, e até hoje ela está viva. Isso aconteceu na época da minha conversão. Eu creio em milagres. Mas eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade de acreditar em tanto milagre que se aparece neste mundo gospel evangélico que nós vivemos. Milagres que supostamente Deus realizou, mas que as pessoas cobram fortunas para dar os seus testemunhos. Mas Lázaro, ele veio da morte. E hoje tem os testemunhos, né? Eu sei o que aconteceu do outro lado. Eu não estou aqui para duvidar. Mas Lázaro poderia dizer muita coisa do que ele viu quando ele passou desta. Mas quando o Senhor o chamou, certamente essa foi a melhor voz que ele ouviu. Lázaro, acorda, vem para fora. Ele está quieto, ele está em silêncio. Ele está admirando a beleza do Senhor Jesus. O aroma de Lázaro nesse ambiente é da modéstia. Lázaro é modesto. Ele não é o centro das atenções. O centro das atenções é aquele que opera milagres, é aquele que transforma vidas, é o Senhor Jesus. Falei de 3 aromas que são agradáveis, que honram de modo digno esta celebração. Simão com a sua generosidade, Marta com a sua dedicação, Lázaro com a modéstia. Eu vou deixar Maria, que é o quarto aroma virtuoso, para vermos depois, porque antes eu quero contrastar com odores não tão agradáveis assim.
Isso mostra a realidade de que Jesus nos ensinou que no meio do trigo há joio. E em meio a verdadeiros adoradores existem falsos adoradores. João 12, de 3 a 6, diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Chegamos em Judas Iscariotes, esse personagem que evoca adjetivos ruins na nossa cabeça, né? Porque ele é o traidor, ele traiu o mestre Jesus. Judas, ele repreende Maria, ele critica a sua ação, porque o aroma de Maria não agradou Judas. Fazendo-se de filantropo, piedoso, compassivo, ele se escora nos pobres, se coloca também numa posição onde não levantava suspeita, dizendo que a sua preocupação era com os necessitados. Poxa, nós poderíamos usar esses recursos para ajudar quem tanto precisa. Mas tem um porém aqui. E o porém é que o apóstolo João, ele comenta que essas palavras de Judas não foram palavras de fato evidenciando misericórdia, mas era a palavra de um ladrão. Alguém que sempre separava algo para ele. Judas repreende todo mundo, porque aquela atitude, a princípio, gerou algo encantador. E naquele ambiente que está se dedicando, se deliciando do aroma da atitude de Maria até Cristo, ele fala que aquilo é um grande desperdício porque custava 300 denários ou 300 moedas de prata. Quem está levantando esses recursos, quem está falando desses valores, desse recurso, é aquele que por 30 moedas entregou o Senhor. E esse registro do apóstolo João deixa muito claro a realidade do coração humano. O apóstolo Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Esse registro, tanto a respeito de Judas quanto, do apóstolo Paulo a Timóteo, é um sinal amarelo nos avisando que temos que ter cuidado e não podemos avançar o sinal. É uma realidade que pode nos matar, nos destruir, se depositarmos a nossa alegria, a nossa esperança, a realização nas coisas dessa terra que são passageiras, principalmente as riquezas. Poderemos perder a nossa alma e exalar um cheiro de morte. Naquele ambiente que tinha aromas de vida, também tinha aromas de morte. E o aroma de Judas era o aroma do cinismo. Um cínico. Mateus 26, de 8 a 9, que também é um texto paralelo, diz assim: Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres.
Queridos, até os discípulos duvidaram do que Maria tinha feito, que aquilo era algo digno, era algo honroso, nobre de adoração. Como é perigoso o julgamento por aparências. Eles duvidaram da devoção de Maria, possivelmente levados pela influência de Judas. Talvez uma admiração, Judas falou e aí vem a indignação. Judas influenciou os outros discípulos e é por isso que Jesus repreendeu. 12:7. Deixa em paz. Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. O que Maria precisava guardar para o dia do sepultamento se ela já tinha derramado todo o perfume em Jesus? Jesus, ele repreende Judas para que o mal não venha se alojar no coração de Maria e prejudicar essencialmente a sua devoção, o seu amor, da mesma forma que contaminou os outros discípulos. Jesus queria que Judas se calasse, para que Maria, diferente do aroma dos discípulos que duvidaram, guardasse aquele momento até o fim, até a hora do sepultamento, a mesma fé, a mesma esperança, a mesma emoção, a mesma gratidão e o mesmo amor. E o maravilhamento que foi revelado a Jesus, porque o Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus queria que Maria se mantivesse cheia de fé, mesmo quando o corpo do Senhor fosse embalsamado, pois ele sabia que as dúvidas já tinham se alojado no coração dos discípulos. Nesse aroma de morte, o aroma dos discípulos é o da dúvida. João 12:9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E o povo, né? O povo ainda não estava totalmente contra Jesus. Eles eram fãs, grandes fãs, loucos por novidades. Onde tinha informações a respeito de Jesus, eles corriam atrás. Onde está o Jesus? Queremos ver seus milagres. Será ele mesmo o Messias? Vamos pedir algo para ele. Eles até então aqui não eram opositores ferrenhos, mas também não eram devotos, como Maria, Marta, Lázaro e Simão. É um povo que estava em cima do muro. Sabe por quê? Porque depois deste jantar, Jesus ele tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. E este povo, em João 12:13, diz: Hosana! Hosana quer dizer salva-nos, salva-nos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Este povo estava gritando, aclamando Jesus como rei na sua entrada. Uma entrada triunfal, uma festa. Mas 4 dias depois, João 19:15 diz que o mesmo povo gritava: mata! Mata! Crucifica-o! O mesmo povo. E o aroma deste povo é o aroma do delírio. Delírio. Não de uma forma positiva, mas bem negativa. João 12:10, 11. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Os sacerdotes, eles estavam extremamente compromissados com as suas regras e eles ignoravam as palavras e as obras de Jesus. Eles preferiram, ao ver tudo o que Jesus fez, ao ver tudo o que Jesus falou, a honrar o seu status social, o seu erro teológico brutal, do que se render às evidências de que Jesus, a ressurreição e a vida estava diante deles.
Eles desejavam a morte de Jesus, eles planejavam a morte de Jesus, mas também eles desejavam a morte de Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva, presente, palpável de que Jesus é poderoso para ressuscitar os mortos. E isso os incomodava demais. Demais. O aroma dos sacerdotes era o aroma da incredulidade. Meus irmãos e amigos, na presença de Cristo, sempre há de surgir, exalar perfumes ou aromas da alma. De um lado, exalam aromas de vida, como generosidade, dedicação, modéstia, enquanto o outro se endurece, exalando cheiros de morte, do cinismo, da dúvida, do delírio e da incredulidade. Agora, de todos os aromas da alma que exalaram neste ambiente, o texto de João destaca um cheiro, um odor, um aroma maravilhoso que é do perfume de Maria. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Meus irmãos, Maria exalava devoção. Maria exalava devoção. Todos sentiram o cheiro da devoção de Maria. Maria, na casa de Simão e Lázaro, os discípulos estavam à mesa, Marta estava servindo, Simão atendo às necessidades daquele jantar, e de repente um cheiro começa a tomar conta de todo o ambiente, porque Maria, na sua devoção, ela quebra aquele vaso e começa a derramar do perfume em Jesus. E derrama, o texto vai dizer que na cabeça, chega aos pés, aqui João só fala dos pés. A ênfase dos evangelhos é que tanto Marcos quanto Mateus querem evidenciar a ideia da coroação, Jesus como rei. E João, ele está falando mais da intimidade, ela está falando da devoção de Maria. Então ele dá essa ênfase do perfume chegando aos pés de Jesus. E o aroma dela se destaca não porque os outros aromas de vida não fossem importantes e aceitos por Jesus, de forma alguma. Mas a devoção é a base da generosidade, da dedicação e da modéstia. E algo que aprendemos é que a devoção tem preço. Ela tem um custo. Tem a ver com entrega total. Não há como sermos devotos se não nos entregarmos plenamente, genuinamente, de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que somos. Maria, na sua devoção a Cristo, ela desembolsou 300 denários, 300 moedas de prata, um perfume caríssimo que tinha esse valor. Um frasco mais ou menos o tamanho de uma lata de refrigerante, 350 ml. Um perfume caríssimo. Qual o valor disto? O que quer dizer 300 denários, 300 moedas de prata? Um denário era um valor de um dia de trabalho. Um dia inteiro de trabalho. Então, 300 denários, quase um ano todo de salário, sem gastar nada, sendo derramado aos pés de Jesus. Uma conta apenas como ilustração. Pegando o salário mínimo do nosso país, R$ 1.502, dividido por 30, igual a R$ 50,07. Multiplicado por 300, temos um valor de R$ 15.021. Um perfume de R$ 15.000
Seria um perfume caro? Sim. O que você faria com 15 mil reais? Eu faria algumas coisas. Maria, na sua devoção, ela derrama aos pés de Jesus o que ela tinha de mais precioso. Quanto ensinamento nessa devoção. E ela derrama nos pés de Jesus, aqueles pés sujos, talvez a parte do corpo numa jornada do Senhor com seus discípulos onde mais sofria, machucados, a sujeira, e ela unge os pés do Mestre, ilustrando o que diz Isaías 52, versículo 7. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Depois de alguns dias, aquele povo em delírio vai gritar: bendito é o nosso Senhor, Ele é o Rei de Israel. Depois de 4 dias, crucificam. Mas Maria, quando ela quebra esse vaso, derrama o perfume aos pés do Senhor Jesus, ela está dizendo: como são belos os pés do meu Rei. Como são belos os pés do meu Rei, porque tudo que sai da sua boca, tudo que a sua vida exala, é o Evangelho, é a boa notícia de que o Senhor Deus Santo se aproximou de pecadores por meio do Senhor Jesus. Que somente Ele, exclusivamente Ele, ninguém mais e nada mais, é aquele que pode nos aproximar do Pai, ao ponto de o nosso coração clamar diante de Deus: meu Pai amado. O aroma da alma de Maria não demonstra apenas devoção, porque diz que ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. E naquela época, a mulher, ela desprender o seu cabelo, mostrar o seu cabelo, era algo extravagante, porque ela fazia isso apenas dentro da sua casa, perto do seu pai ou casado do seu marido. Mas ela expõe o seu cabelo ali publicamente como um ato extravagante, sim, mas não por rebeldia, não. Sabe por quê? Porque se tinha uma parte do corpo daquela mulher que era limpo, bem cuidado, e era digno de limpar os pés do Senhor, eram os seus cabelos. Ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, pois os cabelos dela certamente seriam a coisa mais bela, mais bem cuidada, que ela tinha para oferecer para o Filho de Deus. Ela dá um perfume caríssimo, ela tira o melhor para enxugar os pés, e a nossa devoção deve nos levar a uma adoração nessa maneira. Por isso que nós não podemos dar para o Senhor algo que não tenha nos custado. O rei Davi está fazendo suas negociações como um rei de Israel, e aí ele era um rei muito agradável, se dava bem. Aí o outro rei, que eu não me lembro, falou assim: ó, tá aqui terras para você aqui, ó. Oferta para o seu Deus. Davi fala: o quê? Quanto custa? Não, eu estou te dando para você ofertar a Deus. Eu falei: eu não vou dar para o meu Senhor nada que me tenha custado. Esse silêncio é de propósito, para nós meditarmos. O que a nossa devoção tem evocado do nosso coração diante do Rei Jesus. João 12, versículo 3, a parte final, diz: e a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
A adoração sincera a Cristo, a devoção generosa, humilde do povo de Deus, nunca ficará no privado. Ela se espalha, ela multiplica, ela é proclamada por onde quer que chegar. A demonstração de devoção por ela a Cristo, esse perfume chega até hoje aqui em Bragança Paulista, nesta casa, Igreja Batista Celebração, para abençoar a minha e a tua vida. Maria, ela exala devoção, mas ela também exala encanto. Maria estava encantada, admirada em exultação pelo poder, pela graça, pela verdade, pela pureza de Cristo. Como já disse, digo de novo, e agora nós vamos ler o texto, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Maria creu. Maria viu com seus olhos quando o Senhor chamou Lázaro do túmulo, e Lázaro saiu vivo, novo. Maria viu e provou algo que o John Piper costuma falar, e eu quero citar aqui. Ela viu a glória de Deus na face de Cristo. E nós, pela fé, nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo hoje e agora, na nossa devoção e no nosso encanto. Maria exala devoção, encanto, mas ela também exala ternura. Esse aroma da alma de Maria é um tesouro valiosíssimo que é entregue a Cristo. Jesus diz que esse perfume que exalou naquele ambiente será lembrado para sempre. E nós estamos lembrando agora. E mais uma vez isso está sendo cumprido exatamente agora. Amém, Senhor. Amém. Mateus 26, 13. Espero que não seja o meu celular. Mateus 26, 13. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Repito, eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Por que Jesus faz essa ligação da pregação do evangelho por todo mundo com este aroma de Maria? A pergunta que fica: de devoção, de ternura, de encantamento. Por quê? Porque para receber o evangelho é necessário receber com a mesma atitude afetuosa, piedosa de Maria aos pés de Jesus. Crer não é apenas acreditar. Eu creio. Mas é acreditar que no seu arrependimento, Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados e te fazer novo, te tornar de culpado para justo, de te trazer da morte para a vida que só Ele tem a oferecer por todos aqueles que confiam na sua obra redentora. Não há apenas como, eu vou à igreja, eu faço as classes, eu me tornei membro, eu dou meu dízimo, eu estou nas programações, eu creio. O povo em delírio cria até não ser mais interessante. E este é um alerta que acende, é uma luz amarela que acende para o meio do teu coração. Cuidado, não avance. Porque se até hoje, a sua fé cristã não tem invadido o teu coração, você não tem compreendido a dimensão da decisão por Cristo,
Você apenas creu. Eu creio. Está em delírio. Mas quando nós lembramos do ato de Maria, do evangelho do ser sendo pregado, a expectativa do Senhor é que corações se dobrem diante dele, como Maria fez aos pés de Jesus. Quem recebe o evangelho deve servir em devoção, em canto e em ternura a Cristo, mas também à sua igreja, ao seu povo. Mesmo que possa ocorrer adversidades, mesmo que você possa receber críticas, mesmo que haja algum tipo de desprezo, você pode permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que nada diante dele é vão. Nada é vão. Igreja Batista Celebração e amigos que nos visitam, qual é o aroma da sua alma? Qual perfume que você tem exalado e está exalando agora, nesta manhã? É cheiro de vida ou é cheiro de morte? Volte-se agora, agora, não amanhã, não depois, agora mesmo para Jesus, com arrependimento e fé. E creia de todo o coração, abrace essa fé, deixe essa fé tomar conta de toda a sua existência, da mesma forma que aquele perfume tomou conta de todo aquele ambiente. Receba-o, reparta-o com a mesma devoção, com o mesmo encanto e com a mesma ternura que Maria teve por Cristo. E eu termino com as palavras de Matthew Henry, fazendo um comentário sobre este memorial que o Senhor Jesus colocou por causa da devoção de Maria. Ele diz o seguinte: o memorial dessa mulher não era para ser... o memorial dessa mulher era para ser preservado, não por uma celebração anual em sua homenagem. Hoje é o dia que o Senhor, é a ceia e depois a homenagem a Maria. Não. O memorial dessa mulher era para ser preservado, não por uma celebração anual em sua homenagem, mas mencionando sua fé e devoção na pregação do Evangelho, servindo de exemplo para outros. Neste memorial, a honra redunda ao próprio Cristo, que neste mundo, assim como no vindouro, é para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Nós lembramos deste aroma agradável ao Senhor, essa oferta agradável que chegou ao Senhor e ele recebeu. E nós lembramos da pregação do Evangelho. Nós pregamos da ressurreição e vida que é Jesus. Amigos visitantes, membros da igreja, nós estamos a pouco de ficarmos perante essa mesa. A mesa que o Senhor deixou para nós lembrarmos da sua morte. Para alguns, pode ser um ponto de virada, um ponto de conversão. Cristo chama, vem. Para outros, é um ponto de renovação do seu compromisso, da sua fé, para que diante do Senhor, eu, você, sejamos encontrados com este aroma da generosidade, da dedicação, da modéstia, mas também este aroma precioso de Maria, da sua devoção, do seu encanto e da sua ternura. Porque o nosso Cristo, como cantamos antes da mensagem, o nosso Deus é lindo. O universo diz, mas não só o universo diz, mas todos aqueles que confessam a Cristo, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que caminham com Cristo, têm provado e visto que o Senhor é bom. E assim nós dizemos, o Senhor é bom.
O Senhor é maravilhoso. O nosso Deus é lindo. Vamos orar. Pai nosso, nesta manhã nos colocamos na Tua presença e oração com corações desejosos de exalar o aroma da verdadeira adoração. Assim como Maria, queremos derramar aos Teus pés o nosso melhor de tudo que temos e de tudo que somos. A nossa devoção, nosso encanto, nossa ternura, nossas habilidades e recursos. Que o perfume da nossa alma seja agradável a Ti, como foi do perfume que encheu aquela casa em Betânia. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam aromas de vida. Como a generosidade de Simão, a dedicação de Marta, a modéstia de Lázaro. Livra-nos, Senhor, dos aromas que não Te agradam. O cinismo de Judas, a dúvida dos discípulos, o delírio da multidão e a incredulidade dos sacerdotes. Que não sejamos influenciados por aparências ou por vozes que tentam apagar a nossa fé, mas que permaneçamos firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nele não é vão. Em Cristo não é vão. Ensina-nos a honrarmos o nosso Senhor Jesus. Que o nosso culto, nossa entrega, nossa vida sejam como um memorial eterno, como o de Maria, que é lembrado sempre quando o Evangelho é anunciado. Recebe, Senhor, o aroma da nossa alma. Que este aroma suba a Ti suave, como sinal de arrependimento, fé, amor e renovação. Que nossa vida proclame que Tu és a ressurreição e a vida. E que em Ti nós já temos tudo de que precisamos. Porque pertencemos a Ti, por meio de Cristo. Que nós oramos. Amém.